Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live. E a live de hoje é sobre obesidade e câncer. Uma live muito importante para você que é familiar de pessoas com câncer, você que é familiar ou você que esteja com câncer ou que esteja passando para o tratamento, você que sofre de sobrepeso ou é obeso. É muito importante a live de hoje, porque a gente vai falar de muitas coisas com relação à obesidade, câncer, sobrepeso, e é muito importante da gente ressaltar a prevenção e também outra forma também que a gente pode falar sobre o que fazer se você está passando por isso. E a convidada de hoje é uma médica cardiologista oncológica, a doutora Marina Bondi. Ela vai falar sobre tudo isso e um pouco mais, porque a gente sempre acaba falando um pouco mais, porque acaba chegando perguntas. Eu separei algumas perguntas que me mandaram. Você que está entrando, se quiser deixar suas perguntas, dúvidas aqui, pode também deixar, que a gente vai começando a organizar durante a live. Vai ser um bate-papo bastante importante e bastante informação. Então, aproveita, já convida os seguidores de vocês para entrar nessa live, que vai ser de muita informação. Aproveita e sintam-se à vontade para deixar suas dúvidas e perguntas aqui, tá, gente? Enquanto a doutora Marina não entra aqui, vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já vi que tem paciente entrando aqui. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E, gente, não esquece de deixar suas perguntas durante a live, porque quando ela estiver falando, eu vou estar atenta aqui para a gente fazer as perguntas, passar para ela ir respondendo, tá bom? E eu quero também ressaltar que eu vou falar um pouquinho da parte emocional, sim, que pode colaborar para o fator de obesidade, tá bom? A doutora Marina aqui. Enquanto isso, gente, vocês não esquecem, tá? Tem um aviãozinho aqui, chama os seguidores de vocês para aproveitar. Olá! Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Tô ajeitando aqui o cabelo, cheguei em casa. Não tive nem tempo de me arrumar. Correria, te entendo. Doutora, obrigada, viu? Mesmo com essas correrias, conseguiu mais uma live. É a terceira, gente, que a gente faz. Para quem não viu as demais lives, está no meu Instagram, no Instagram da doutora. Pode achar lá que tem lá coração e câncer, qual a relação. Tem a segunda live, eu acho que tem uns 2 meses que a gente fez mais ou menos, né? Acho que sim, foi antes da sua cirurgia. Isso foi no mês de abril, acho que foi uma semana antes da minha cirurgia, foi isso mesmo. Já tem 2 meses já. Então, gente, já tem 2 lives lá. Qualquer coisa, vocês podem até chamar a gente aqui no direct, que a gente manda o link, tá bom? E, doutora, muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui contribuindo, ajudando todo mundo aqui no Instagram. A gente consegue juntas ajudar muita gente, né? Quando a gente soma conhecimentos, a psicologia junto com a medicina, para qualquer paciente, isso é muito bom. Então, é sempre bom estar aqui contigo. Maravilha. Doutora, eu queria falar, já iniciando a live, sobre um dado que eu achei, né, da OMS, falando sobre a obesidade, tá? Vai ser uma pequena introduçãozinha, tá? Como eu não sou médica, gente, eu tenho uma colinha aqui para falar sobre isso, tá bom? Eu peguei no site Corpo em Ação, é um dado de fevereiro de 2023, então já tá bem recente, tá, gente? Ó, obesidade se tornou um dos maiores problemas da saúde pública. E é verdade. Eu lembro que uns anos atrás ninguém falava tanto de obesidade. E começou de um tempo para cá, né? Tanto que
Dados divulgados pela OMS, estima-se que 700 milhões de pessoas obesas em 2025. Olha essa porcentagem, gente. Olha a quantidade de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, 18,9% sofre com a doença, enquanto 54% da população já são sobrepeso. É um dado bastante assustador, doutora. Com certeza, com certeza. A gente está falando, na verdade, assim, aqui no Brasil a gente tem mais pessoas com sobrepeso do que pessoas com peso adequado, né? E a obesidade já acho que gira em torno de uns 20%, 30% da população. Isso é que, na verdade, é um dado muito subestimado, né? É raro, às vezes, as pessoas fazerem o IMC, fazerem um acompanhamento disso, principalmente no SUS, infelizmente. Então, é algo que a gente precisa chamar muito atenção. Porque quando você vai no médico, o médico coloca lá o CID e tal, raramente a pessoa pontua a obesidade como sendo uma doença. E aí, às vezes, não contabiliza, né, nessas estatísticas. Então, acho que, na verdade, é pior do que o que a gente sabe. É muito assustador, porque assim, estamos em 2023, então já tem uma estimativa para daqui a 2 anos. Exato. E se a gente não conscientizar as pessoas de que precisa mudar isso, cada vez vai ser pior, né? A gente está falando aqui de uma doença que é grave, que não só leva, a própria doença em si é grave, mas leva a muitas outras doenças, e que é esse o grande foco, né? Eu acho que para a gente começar, a gente primeiro precisa explicar para as pessoas o que seria a obesidade, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. Obesidade, por conceito, é quando a pessoa tem o IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 30, tá? Como é que você faz essa conta? Para quem não sabe calcular o seu próprio IMC, é muito fácil. Você vai pegar o seu peso atual, vai numa balança, se pesa, pega o seu peso atual e vai dividir pela sua altura e divide novamente pela sua altura. Esse valor é o valor de IMC. O normal seria de 18,5 a 25, de 25 a 30 já é um sobrepeso, que é onde está a maior parte das pessoas no Brasil, tá? E acima de 30, então, obesidade. E essa obesidade ainda é classificada em grau 1, grau 2 e a obesidade grau 3, que é aquela obesidade mórbida, né? O fato da pessoa ter obesidade por si só aumenta o risco de infarto, de AVC, de diabetes, de colesterol alto, de pressão alta, de câncer, de apneia do sono, que é aquela doença que a pessoa não consegue respirar à noite, ronca demais, né? Além de aumentar risco de problemas osteoarticulares, então dores nas articulações, joelho, quadril, são principais articulações acometidas pela obesidade. Então, ela leva a uma série de consequências ruins para a saúde. Não só coração, que eu sou cardiologista, mas assim, a gente tem que pensar como um todo, né? E isso a gente tem que combater. E o porquê que as pessoas estão ficando mais obesas? Né? Isso é uma questão que a gente pode conversar aqui também. Acho que envolve uma série de questões aqui, e principalmente aí entra a parte emocional junto, mundo mais ansioso, nervoso, as pessoas comendo em excesso por compulsão alimentar, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar bastante aqui mais para frente. A fome emocional, né, que está também atacando bastante, principalmente agora de 2020, né, por conta da pandemia. Né? As pessoas engordaram bastante, o tempo que ficaram isolados dentro de casa. Exato. E além disso, aí hábitos de alimentação ruim, a gente sabe que comer bem e saudável é caro. Então, se você vai no mercado, é muito mais barato você comprar, às vezes, um salgadinho e comer um salgadinho rápido do que você comprar aí bastante verdura, legume, uma carne magra, alguma coisa assim. Então, as pessoas, às vezes, até por questão de economia, acaba
indo para um lado de uma alimentação não tão saudável e também questão de gosto, paladar, né? Comida gostosa, que as pessoas gostam, entre aspas, a indústria sabe valorizar o paladar das coisas. Então, ela vai fazer comida gostosa, mas a comida saudável é diferente, né? Então, tem toda essa questão da indústria alimentícia em cima, querendo vender mais. E para vender mais, ela coloca mais sal, porque a pessoa tem mais sede. Então, o refrigerante é cheio de sal, porque a pessoa vai ter mais sede e vai querer beber mais refrigerante, né? Vai ter lá sempre um sabor gostoso diferente, mas independente se aquele conservante ou aquela coisa é realmente saudável. Então, tem todo esse apego da indústria alimentícia junto. E questão de falta de tempo, as pessoas correndo, não para comer, sentar numa mesa, come qualquer coisinha, aquele fast food rápido, então não escolhe direito uma alimentação saudável, não conseguem praticar atividade física, que a gente sabe que é fundamental, né? Pela OMS, precisaríamos fazer 150 minutos de atividade física por semana, de 150 a 300, então assim, precisa colocar isso no seu dia a dia. Se você não coloca, engorda, né? Natural. Então, assim, tem todo um contexto de hábitos de vida atualmente, com uma oferta calórica muito grande nesses produtos alimentares aí industrializados e um baixo gasto de energia. Porque é muito fácil, você pega elevador, você vai de carro, você não anda, não caminha mais, não sobe uma escada, não pratica uma atividade física. Então, tudo isso você tem um gasto metabólico reduzido, uma oferta calórica na alimentação muito grande. Isso acaba levando aí a um superávit de calorias e você engorda. Então, acaba que é uma tendência mundial isso, vamos dizer assim. E é assustador também que a gente percebe crianças e adolescentes obesos. Muito, muito, muito. Cada vez mais, né? Claro que não é só isso, né? Acho que a gente tem que pontuar, assim, a obesidade é uma doença extremamente complexa, né? Eu sou cardiologista e gosto muito dessa área, até por uma questão pessoal mesmo. Eu, Marina, tenho uma tendência enorme a ser obesa. Eu já fui obesa, eu tenho que ficar fazendo atividade física todo dia. Somos duas. Uma alimentação super regrada. Porque, assim, meu metabolismo, eu sou uma menina, desde pequenininha eu tenho uma tendência à obesidade mesmo. Então, eu preciso controlar muito isso. Então, é uma questão, assim, pessoal, eu estudo muito isso. E uma questão, assim, também de ajudar os pacientes. Por isso que eu fui fazer nutrologia, então eu faço pós-graduação em nutrologia também, que a gente vê que precisa saber lidar muito com essa questão da obesidade. Então, assim, a obesidade, tudo é uma questão de hábitos, mas a gente sabe que tem uma genética e uma epigenética muito relacionada a isso. A gente tem famílias mais obesas, mas não só por questão de hábito, mas porque tem realmente uma tendência, não produz os hormônios suficientes, vamos dizer assim, que levam à saciedade, tudo. Então, assim, o metabolismo é um metabolismo que a gente chama popularmente de mais lento, gasta menos energia para sobreviver. O que na seleção natural era ótimo, porque você precisava comer menos no passado para conseguir sobreviver, né? Então, assim, para quê? Para os nossos antepassados que passaram fome, que não tinha comida no supermercado, precisava caçar, precisava colher, precisava ir atrás, o metabolismo lento foi uma seleção natural. As pessoas viviam mais, comiam menos, né? Então sobreviviam mais. Então, só que hoje mudou tudo isso. A gente tem um monte de alimento disponível no mercado. Então a gente não precisa mais caçar, não precisa mais colher, não precisa mais. É só ir lá com o carro, parar, comprar o que quiser e comer e pronto. Então, assim, acabou que hoje em dia esse metabolismo mais lento e adaptado tem uma tendência maior à obesidade, diferente de outras pessoas, né? Então, assim, é uma situação, é bem complexo essa questão, e a medicina está evoluindo muito por entender isso melhor, com novas medicações para poder combater até essa questão da saciedade. E eu acho que vai ter muita evolução nos últimos anos, a gente vai conseguir aprender muito mais sobre isso e tratar melhor a obesidade também. Mas precisa sempre da ajuda do paciente, senão a gente não consegue. E tem que se sentir ajudado e querer essa ajuda. Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Doutora, eu tenho algumas perguntas aqui
Mas eu queria que você falasse assim antes. Quais os tipos de câncer que é mais propenso a quem tem obesidade? Os principais, assim, que eu acho que a gente precisa alertar, porque inclusive são os mais prevalentes também, né? Então, câncer de mama tem muito a ver com obesidade, tá? Principalmente aqueles tumores que são um receptor hormonal positivo, tá? A própria obesidade, a gordura, ela produz hormônios, né? Então, de certa forma, a mulher obesa, desde pequenininha, ela tem um hiperestrogenismo, que é um aumento de produção de estrogênio. Isso está envolvido com uma série de outras questões, ovário policístico, síndrome metabólica, obesidade e aumento de risco para câncer de mama, principalmente receptor de hormônio positivo nesse sentido, tá? Mas não é só o câncer, a gente também tem, por exemplo, o câncer de intestino. Câncer de intestino está muito relacionado com hábitos alimentares ruins, né? Comer muita gordura, muita carne vermelha, comer muitos processados, salsicha também, assim, embutidos, dessa alimentação rica em embutidos, mas também com gordura, né? E aí acaba a gordura estando associada também com câncer de intestino. Eu acho que eu pontuaria esses dois, pela prevalência e eles são bem comuns, assim, de modo geral, mas tem outros também associados à obesidade, não só esses. Então, esse dá para emendar com uma pergunta que me mandaram, tá? Porque a seguidora mandou assim: o câncer de mama e obesidade qual a relação? Já respondeu. É também possível prejudicar os ossos? Os ossos em que sentido? Metástase? Eu acho que quer dizer a obesidade ou metástase. Tá. Pelo que ela colocou aqui. Assim, a metástase, acho que sim, tá? A questão de prejudicar os ossos, aí depende muito do tipo de alimentação e do tipo de obesidade, né? Se a gente for evoluir para esse caminho, a gente tem, por exemplo, a obesidade sarcopênica hoje em dia, que é aquela obesidade que a pessoa tem uma baixa massa muscular. Ela tem muita gordura e baixa massa muscular, então ela tem menos força, e que para o tratamento do câncer é péssimo. Depois a gente pode falar um pouco mais disso, né? Então, essa obesidade sarcopênica, a pessoa que tem baixa massa muscular, a tendência é que ela tenha o osso pior também, tá? E aí vai prejudicar o osso, assim, a densidade mineral óssea, e isso pode levar a uma osteopenia, uma fragilidade desse osso, tá? Tem uma questão, eu acho que é muito importante a gente falar assim para o paciente oncológico, que aqui o foco, a gente está falando de obesidade geral, mas a gente está falando muito do paciente oncológico aqui, né? Então, assim, a gente sabe que a obesidade aumenta o risco de câncer. E agora a pessoa que tem o câncer, isso aí é uma coisa que muda um pouco, tá? Porque o paciente que tem o câncer, está em tratamento de câncer, de certa forma, a obesidade até protege um pouco esse paciente. Tá? O paradoxo da obesidade. Pacientes muito graves, pacientes em terapia intensiva, pacientes com doenças mais graves, às vezes, idosos, ser um pouco acima, não muito, mas um pouco acima do peso, às vezes, até ajuda no tratamento, porque a gente sabe que é um tratamento muito dependendo do tratamento, que acaba levando a muito emagrecimento, perda de massa muscular. E o obeso, de modo geral, ele tende a ter um pouco mais de massa muscular. Não sei se uma massa muscular de boa qualidade, mas ele tende a ter um pouco mais de massa muscular. Então, isso acaba protegendo essa pessoa nessas fases mais graves. E por isso que o paciente com câncer, a gente não quer que emagreça. E isso é uma coisa muito importante que eu estou falando com vocês aqui. Porque as pessoas dizem assim, nossa, super emagreceu sem querer, não fez dieta para isso. Gente, mas é porque a pessoa está doente no tratamento do câncer. Né? Então, a gente não quer que ela emagreça. Porque aqui emagrecer não é só perder gordura, é perder massa muscular.
E o músculo, ele é fundamental para o paciente que está com câncer, porque a gente sabe que o músculo produz substâncias que são anti-inflamatórias. Então, assim, é qualidade de vida você ter músculo. Você precisa disso, isso garante um tratamento mais eficaz. Então, eu não quero que durante o tratamento do câncer você emagreça, tá? Você não pode perder massa muscular. A gente quer que você não engorde, né? Você mantenha. E de preferência, esteja fazendo aí uma atividade física, esteja com uma alimentação. E olha, tem que ter bastante proteína nessa alimentação, tá? O paciente com câncer, ele precisa comer muita proteína. Em média, se não tiver outras doenças, não tiver problema renal, não tiver nada mais grave, tem que ter 1,5 gramas de proteína dia. Isso é coisa pra caramba. 1,5 grama por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa comer, em média, 105 gramas de proteína por dia. Isso numa alimentação normal do brasileiro é muita coisa. A pessoa raramente consegue atingir isso se não tiver uma suplementação e uma alimentação bem distribuída. E é muito comum que eu suplemente esses pacientes, porque não consegue. Primeiro que às vezes eles não têm fome durante o tratamento, né? E aí você, para conseguir garantir um aporte proteico suficiente para a pessoa manter a massa muscular, nossa, a gente tem que botar whey protein, tem que botar suplemento, tem que botar um monte de coisa para a pessoa conseguir manter. E junto com a atividade física, para ela não perder essa massa muscular durante o tratamento. Então, a gente não quer que o paciente, durante o tratamento quimioterápico, radioterápico, de cirurgias e tal, ele emagreça muito, não. Muito pelo contrário. Eu prefiro que você mantenha esse peso, dá e deixar para emagrecer depois. Depois que curou, depois que já foi liberado, aí a gente vai pensar no emagrecimento guiado, adequado, certinho disso, uma alimentação saudável. Mas durante o tratamento a gente não gosta. Saiu até agora, né? A Preta Gil ficou falando sobre isso também, que falaram, nossa, como você emagreceu. E eu falei assim, gente, ela emagreceu porque ela tá doente, ela não queria emagrecer, né? Então isso a gente tem que mudar a cabeça. O paciente oncológico é diferente, tá? A gente não vai querer que você emagreça durante o tratamento. Agora, tem que tratar a obesidade para não ter câncer, aí é diferente. É diferente também para aquele paciente que incha durante o tratamento, né? Que é o caso de várias pacientes que eu atendo. Fala assim, nossa, Thaís, se você me conhecesse antes do câncer, você ia ver o quanto que eu engordei. Mas, na verdade, o tratamento faz a pessoa inchar. A quimioterapia, muitas vezes, faz acontecer isso. E quando acontece esse inchaço? Tá. Aí a pessoa deve se preocupar também por emagrecer ou não? É que o inchaço, aí tem que ver se realmente está inchado, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que estão inchadas, mas no fim realmente engordaram mesmo, tem mais gordura, tá? Mas se for inchaço, pode acontecer, porque muitos tratamentos envolvem uso de corticoide também. O corticoide, por si só, já faz a pessoa inchar e reter líquido, tá? De maneira geral, assim, o ideal, falando assim, numa boa avaliação, até para guiar o tratamento e tudo, a gente fazer uma bioimpedância dos pacientes, né? Esse é o mundo ideal, tá? Se a gente conseguir fazer uma bioimpedância de todos os pacientes, a gente vai ter o percentual de massa magra, o percentual de gordura, o percentual de água acumulada no organismo, e aí vai poder dizer, olha, realmente você está mais inchada ou não, tá? A massa magra está perdendo. Então, eu sei, a gente vai ter que melhorar isso. E como recupera a massa magra? Tem várias estratégias, mas uma boa alimentação rica em proteína, a atividade física é essencial. Aquelas pessoas que não conseguem, tem suplemento para isso também, né? Então, a gente vai pensar em colocar, por exemplo, o whey protein para dar suplementação de proteína, pessoas que não têm disfunção renal e tal, ok, eu posso dar uma creatina, junto com a atividade física ajuda a ganhar massa muscular. Eu posso colocar, por exemplo, um ômega 3, que vai ajudar no tratamento oncológico, a pessoa consegue ganhar um pouco mais de massa também. Um HMB. Então, assim, tem estratégias de suplementação que eu passo para os meus pacientes para que a pessoa consiga não perder essa massa muscular ou aumentar durante o tratamento do câncer para não prejudicar, inclusive, o andamento do tratamento,
né? Então, isso é importante a gente falar aqui nesse sentido. Então, assim, a bioimpedância, ela ajuda a gente a guiar isso também um pouco melhor, mas não só a bioimpedância, né? Todo paciente oncológico tem que ter uma albumina. Se você você tá lá, não viu, o médico nunca pediu uma albumina, gente, tem que pedir. A albumina, ele é um marcador para a gente ver se a pessoa está desnutrida. Se a pessoa está desnutrida, eu preciso nutrir a pessoa direito. E não adianta, a pessoa que não está nutricionalmente bem, como é que ela vai vencer o câncer? Ela não está nem bem atualmente. Então, eu preciso nutrir essa pessoa de forma adequada, né? Ela tem que ter uma alimentação balanceada com todos os macro e micronutrientes. Aqui a gente está falando, tem que ter o carboidrato, tem que ter a gordura boa, tem que ter a proteína, tem que ter as vitaminas e os minerais. Se a pessoa não está conseguindo comer, tem muita gente que está em quimioterapia e não consigo mais comer carne, não gosto mais de comer frango, enjoa, né? Tem os enjoos que acontecem. É muito comum durante o tratamento. Mas a gente precisa garantir que ela tenha uma nutrição com todos esses macro e micronutrientes. E por isso que a suplementação no paciente oncológico é fundamental. Porque se a pessoa não estiver atingindo a quantidade de comer direito, a quantidade de calorias ser ingerida, a gente precisa garantir isso, nem que seja com suplemento. Então, isso precisa ser muito bem visto no paciente oncológico. E eu vou te dizer, não é atualmente ainda. Infelizmente, não é muito bem visto. Cada vez mais, os locais indicam o nutricionista passar, mas se você olha cada um aos detalhes, a maioria dos pacientes não tem uma nutrição adequada. Então, assim, isso muda. Isso faz muita diferença. Eu sei que eu tô pegando no pé de vários pacientes. Gente, agenda nutricionista. Aí a pessoa fica querendo fazer uma dieta por conta. Eu falo, você é uma paciente oncológica, você não pode fazer uma dieta por conta. Não pode. Paciente que em tratamento, então, não pode mesmo. Tem que estar guiado, porque a visão é muito diferente. Você tratar a obesidade no paciente não oncológico daquele paciente oncológico em tratamento. Diferente de se você já passou, já não, ok, já está curado, aí não. Aí volta a ser mais fácil um pouco isso. Mas durante o tratamento, não. É sempre muito importante, você tem que ter uma nutricionista, um médico, um nutrólogo acompanhando você. Não faça sozinho, de jeito nenhum. Até cardiologista. Aí tem algumas que falam assim, nossa, mas é tanto profissional que tem que passar. Aí questiona. Porque até os médicos falam assim, tem que passar com cardiologista, nutricionista. Aí vieram para mim, já tem umas 3 ou 4 que falaram assim, eu sei que eu preciso de nutricionista, passar com cardiologista oncológica, e eu sei que eu preciso de fisioterapia. Mas eu não tenho energia. E elas estão obesas. Mas obesas por conta do tratamento. Que assim, entendeu? Então, assim, aí tem aquele, mais um que eu tenho que passar, mais 2 ou 3, aí fica com aquela, né? Mas precisa buscar energia. Às vezes não é aquele momento, mas tem que procurar um pouco mais pra frente, mas tem que ser logo, né? Para não deixar a pessoa ficar pior, né? Porque a obesidade é uma coisa muito séria, né, gente? Sim. Quais os riscos que aumentam o risco de câncer em pessoas sobrepeso ou obesas? Assim, um obeso descobriu um câncer. Tá. Então, é isso que a gente está falando, tá? Assim, a gente sabe que a obesidade, por si só, aumenta o risco de alguns tumores, como a gente já falou aqui no início, tá? E vale aqui lembrar, principalmente mama e intestino, tá? Mas, aquela pessoa que já é obesa, claro, se não for uma obesidade mórbida, né? Aí a gente precisa avaliar melhor essa obesidade também. Mas, em geral, doenças graves, a pessoa ser um pouquinho acima do peso, uma obesidade leve, até protege durante o tratamento, em situações de maior gravidade, tá? A pessoa que é obesa no tratamento, ela não morre mais por ser obesa. Acho que é essa a questão, entendeu? O que a gente vai precisar avaliar aí é muito...
se é uma obesidade sem sarcopenia ou uma obesidade com sarcopenia. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é justamente o déficit de massa muscular. A pessoa, ela, por mais que ela esteja acima do peso, ela tem pouca massa muscular. Então, ela tem muito cansaço, ela não consegue fazer exercício muito tempo, ela não consegue levantar uma criança, ela logo cansa, porque o músculo, ele não tem nem a quantidade suficiente ou a qualidade não é boa. Então, ela não tem força, né? Isso tem várias formas da gente avaliar isso no consultório, e desde bioimpedância, que é um exame, mas fazer teste de levantar e sentar da cadeira, andar, que a gente tem alguns testes que consegue fazer isso, né? Fazer o teste de preensão da mão, que é um aparelho que a gente coloca na mão, manda a pessoa apertar para ver a força que ela tem. Então, tem vários testes de triagem para poder avaliar essa questão da massa muscular do paciente. A pessoa que é obesa, mas tem uma massa muscular adequada, essa, na teoria, está um pouco mais protegida durante o tratamento. Agora, a pessoa que é obesa, mas tem uma massa muscular reduzida, aí é mais grave. Aí o risco dessa pessoa a ter desfechos piores é maior durante o tratamento. A genética obesa pode trazer traço de câncer, mesmo sem ter caso de câncer na família? Não, aí não. Aí é mais uma questão de hábitos mesmo. Não é por genética, vamos dizer assim, tá? É a obesidade causando maior risco, mas não geneticamente falando. Eu ouvi falar, doutora, agora uma dúvida que veio, que me surgiu agora, que eu lembrei. Eu ouvi falar que pessoas assim, obesas, eu não sei se é o grau 1, ou 2 ou 3, mas pessoas obesas são, geralmente não é recomendado fazer a colonoscopia. Isso é verdade? Não, tem que fazer, tem que fazer. Agora, depende se for uma obesidade muito grande, aí talvez não consiga fazer por alguma questão técnica ou uma questão assim de maior risco para aquela pessoa. Eu até desconheço direito essa orientação, tá? Mas as pessoas obesas dizem, não, uma obesidade grau 1, grau 2, até um grau 3, assim, tem que fazer igual a qualquer pessoa, tá? Não é falando assim, não vai fazer, não, tem que fazer, até porque o risco de ter câncer de intestino é maior nessas pessoas. Então, a gente precisa fazer. Agora, claro que tem situações e situações. Se for uma pessoa extremamente obesa, talvez tenha um risco grande por uma questão assim técnica, por uma questão de risco do pré-procedimento, entendeu? Mas a princípio não. A princípio a pessoa tem que fazer o rastreio de câncer de cólon igual à população de maneira geral. Sim, porque foi uma pessoa que me falou, e eu até falei, eu vou ter que perguntar para o médico para saber sobre que eu falei, nunca vi isso. Eu não sou especialista nessa área de gastro, mas eu, de modo geral, nunca ouvi nenhuma recomendação nesse sentido, tá? De que seria contraindicado de maneira nenhuma. A paciente tem que fazer rastreio igual. Eu também concordo, porque não tem como, né? Porque o risco é muito maior. Sim, sim. Eu não sei se quer dizer também aquelas pessoas que pesam mais de 150, 200 quilos, porque tem aquelas pessoas que são bem mais, né? Aí, assim, talvez por uma questão técnica do procedimento, aí precisaria checar. Mas, assim, o obeso que a gente vê classicamente, que a maioria se encontra, não tem contraindicação, tá? A não ser alguma situação muito especial. Então, gente, ó, vocês estão vendo aí que é importante fazer os exames, hein? Porque é um tabu a colonoscopia, é um tabu a mamografia, tá sendo tabu para muita gente, é isso, né? Gente, nenhum dos dois dói, tá? Eu posso falar que eu já fiz os dois. Não dói. Não, tem que não fazer. dói. Tem que fazer. Tem que fazer. Doutora, mais sobre o câncer. Eu queria que você falasse mais assim, qual é a idade que geralmente quando a pessoa já é obesa, que assim, se é que é possível, se tem uma idade que é mais propensa a ter câncer?
Olha, E isso os não adolescentes também muda. correm risco quando são obesos Isso assim não também. muda em relação à população em geral, tá? Por enquanto, pode ser que isso mude. A medicina é uma constante atualização. Mas, por exemplo, a mamografia, que é acima dos 40, você vai continuar fazendo a partir dos 40, sendo obeso ou não obeso. A colonoscopia, a partir dos 45, sendo obeso ou não obeso. O que traz para baixo isso é se tiver histórico na família, né? Então, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de intestino, você vai ter que começar a fazer colonoscopia idealmente 10 anos antes daquele primeiro episódio. Então, se você tem um pai que teve um câncer de intestino com 40 anos, você vai fazer a partir dos 30. Então, assim, isso é claro pela questão de histórico familiar, tá? E algumas situações, assim, de doenças de no caso do intestino, tem algumas doenças que faz a pessoa ter muito pólipo. Doenças específicas, essas podem sim puxar essa data do início do rastreio com colonoscopia para antes. Mas, de modo geral, sendo obeso ou não, é 45 anos. Para colonoscopia, mamografia, 40 anos, né? Isso não muda nessa questão da obesidade. Porque as pessoas têm que ver direitinho, né? Às vezes não conhece assim, que nem assim, é sempre parente de primeiro grau, pai ou mãe. Só que aí é bem mais fácil, porque senão, se fosse falado assim, às vezes avós, tios, aí a pessoa às vezes nem sabe. Então, já fica até mais fácil para a pessoa, né? Apesar que, infelizmente, hoje em dia não está tendo idade para ter câncer, não, gente. Não, E aumentou também o índice de câncer de intestino que está assustador. E gente muito jovem. é porque tem isso, relação muito com a alimentação. As pessoas elas têm que entender que tem que cuidar da alimentação, escolher melhor os alimentos, ter um estilo de vida mais saudável. A alimentação influencia muito no dia a dia. Fazer atividade física, a alimentação e o estresse. Esses três fatores a gente precisa cuidar muito se a gente quer ter uma vida sem doenças, prevenir doenças lá na frente. E cada vez mais isso vai ser falado. Se a gente não entender que a nossa saúde é em primeiro lugar, é muito complicado. Vou dar um exemplo meu. Como eu falei, eu sempre tive uma tendência enorme a ser obesa. Eu já fui obesa numa fase da minha vida, que foi uma fase que eu estava estudando pra caramba, mestrado, junto com residência, era contratada do INCOR, da UTI de pós-operatória, era contratada de outro lugar, então fazia residência, mestrado, era contratada de 2 lugares de plantão. Eu vivia trabalhando, eram 2 plantões ou 3 plantões por semana, incluindo plantão noturno, emendando com a residência. Gente, como é que você vai conseguir ter uma alimentação saudável dessa forma? Como é que você vai conseguir fazer uma atividade física de forma adequada nessa forma? Não tem como, né? E aí a pessoa que já tem a tendência para ganhar peso, ela ganha. Eu ganhei fácil 10 quilos em um ano nessa época. E aí eu tive que falar assim, olha, não, isso não é certo, né? É a minha saúde que está em jogo. Preciso mudar com isso. E aí eu tive que parar essa minha vida louca, focar em qualidade de vida, e isso eu falo para todos os meus pacientes. Infelizmente, o profissional da saúde, hoje em dia, ele não é valorizado o suficiente, a gente acaba trabalhando muito, tendo que atender muitos pacientes, e não só médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico. Você acaba tendo que trabalhar muito, é muito exigido nos lugares para ter uma alta produtividade. E isso não quer dizer qualidade, muito pelo contrário, quando você é exigido muito, atender muitos pacientes, a produtividade cai lá embaixo, a qualidade do atendimento cai lá embaixo, porque a gente sabe que para conhecer o paciente a gente precisa conversar, entender, examinar com calma. Infelizmente, isso não é valorizado hoje em dia, nem no SUS, nem em planos de saúde. Então, para você conseguir fazer isso, você acaba tendo que particular. Porque aí você consegue fazer a medicina e a psicologia que você aprendeu e que você gosta de fazer e conseguir atender o paciente direito. Porque fora disso, infelizmente, você fica num sistema que não valoriza o bom atendimento, né? E
voltando à história que eu estava falando, isso aí entra num ciclo vicioso de estresse, de você não conseguir se alimentar direito, não fazer isso, que acaba acabando com a saúde, você tendo tendência a engordar, você engorda. E é quando eu falo com meus pacientes, eu falo assim, você tem que parar na sua vida e pensar o que é mais importante para você. É você, tipo, ser o bambambam daquilo naquela área, ou você cuidar bem dos seus pacientes e estar com bem de saúde. Eu prefiro cuidar muito bem dos meus pacientes e estar muito bem da minha saúde, porque eu vou cuidar deles melhor. Então, eu saí de vários lugares que eu trabalhava para focar no atendimento adequado para os meus pacientes e cuidar da minha saúde. E hoje em dia eu faço Isso mesmo. Né? Eu tenho uma alimentação regrada. Claro, tem dias mais complicados do que outros. A gente tem que adequar à realidade atual. Mas é isso que a gente tem que fazer. E, infelizmente, a nossa saúde é a principal coisa que a gente tem. Senão, a gente não vai dar nada. Você pode lutar, e daqui a pouco tá doente e não vai aproveitar nada que você lutou. Então, assim, a gente tem que mudar isso, virar uma chave na nossa cabeça. Isso que a gente tem que passar para os pacientes também, sabe? E a obesidade é mais uma doença crônica que gera muitas outras doenças crônicas. E se a gente não combater ela, pelo menos tirar o paciente da obesidade para um sobrepeso, nossa, já é muito, muito bom, muito bom. Um sobrepeso, mas a pessoa fazendo atividade física, buscando uma alimentação saudável, é muito melhor do que uma obesidade com uma pessoa sedentária e que e comendo um monte de coisa industrializada, ultraprocessada, e que isso a gente sabe que um dia pode ser que a gente descubra aí mais histórico de câncer. Você falou do estresse, agora eu vou entrar na parte emocional aí, da obesidade, porque acontece com muita gente e aconteceu comigo quando eu tranquei a faculdade. Eu tranquei a faculdade por 2 anos para cuidar da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe infelizmente já faleceu de câncer em 2015, mas eu entrei na faculdade em 2007, aí eu estudei 2007, 2008, 2009 ela recebeu o diagnóstico de câncer e eu tranquei para cuidar dela. Aí eu fiquei até 2011, né, cuidando dela, e nesse período eu engordei 19 quilos. Estresse, né? Imagina eu tenho 1,70 m, cheguei a 90 quilos. É muito, e assim, e eu não percebia. Eu só fui perceber quando eu retornei à faculdade, que eu falei assim, gente, eu tô assim, quando passa o estresse, porque a correria de ir pro hospital, vir para casa, então assim, era muito estresse, muito nervoso. Eu vivia o tempo todo com ela no hospital. Eu ficava mais no hospital com ela do que em casa. E ela fazendo quimioterapia, fez radioterapia, fez bracterapia, porque ela teve câncer de endométrio. Então, assim, eu acompanhava em tudo. Era consulta, exame, o tratamento. Então, assim, o tempo todo, assim, saía de casa só para isso e voltava. E cuidando dela em casa. Quando ela tinha umas recaídas, que ela teve baixa imunidade e tudo. Aí, quando eu fui notar, eu parei e falei, gente, em 2 anos eu engordei 19 quilos. Para vocês entenderem que também o emocional mexe com a gente. Por quê? Aí eu comecei a me analisar. Na época que eu era estudante de psicologia, eu me analisei e falei, caramba, eu tô engordando de nervoso, de estresse, porque tudo era motivo para eu comer alguma coisa doce. Eu descontava o meu nervosismo, o meu estresse em doce. Era tudo assim, era bolo, eu comprava muito chocolate, aí comecei a engordar e eu não percebia nada. Aí quando passou todo o estresse que minha mãe já estava aparentemente bem, aí eu voltei à faculdade, aí eu fui notar, falei, gente, eu preciso engordar. Aí foi começar a trabalhar para emagrecer, que foi difícil, viu? Foi difícil. Não é então, fácil, assim, não é fácil. Então, aí a gente fala assim, aquele negócio, tem a fome, que é a vontade de comer, e tem aquela fome que você come com a necessidade de tampar um buraco, de suprir algo. Então, a minha análise, eu descontava na comida, comia muito doce, para descontar aquele nervosismo que eu estava tendo interno. Sim. E não era nervoso por conta da minha mãe, não, gente, era por conta da rotina, entendeu?
A rotina era assim, eu só ia para o hospital, eu não saía para lugar nenhum, era só para o hospital e casa, hospital e casa. Exame, um monte de coisa. Então, assim, ela estava doente, só que eu acabei ficando doente junto. Eu era a cuidadora dela. Assim, lógico que hoje em dia eu não me arrependo, mas na época eu falei assim, gente, eu tô ficando doente quando eu me toquei. E ela preocupada comigo, ela falava assim, você tá engordando. Aí eu comecei a me olhar e me analisar. Falei, gente, eu preciso voltar para terapia. Aí foi aquela coisa, aí eu voltei para a faculdade e comecei a voltar à rotina quase que eu estava tendo antes, de quando eu tranquei a faculdade. Então a gente tem que se perguntar. Toda vez que a gente vai comer alguma coisa, a gente tem que se perguntar: eu vou comer porque eu preciso, porque eu estou com fome, ou é alguma coisa emocional? Uhum. Tem a TPM, eu sei que tem, porque a gente come doce, eu sei disso, que quando ataca, às vezes, vai pro doce. Só que a gente tem que dar um jeito de se policiar. Sim. Porque, assim, ó, isso aconteceu lá atrás, em 2009 para 2011. Se eu não tivesse me olhado, imagina quantos quilos que eu ia estar hoje. Com certeza. Acho que é isso que precisa, né? As pessoas terem. Por isso que é tão importante, uma vez ao ano, a pessoa fazer um check-up. Serve para ela também ter um conhecimento do que está acontecendo, né? Refletir, um olhar externo também sobre aquela situação, sobre a vida. Porque às vezes a gente entra tanto numa rotina ruim, rotina que nem percebe que engordou, que está comendo errado. E aí, se não olha os exames, vai ver lá que às vezes está com pré-diabetes e não sabe, tem um colesterol alto também não sabe, que são doenças que estão totalmente associadas, obesidade, sobrepeso, diabetes, colesterol. Então, a gente precisa estar vendo tudo, isso, síndrome metabólica, que é o que vem junto antes de tudo isso, né? E uma das coisas do estresse e do nervoso é que a gente aumenta o nosso cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse ele leva a uma obesidade principalmente abdominal, né, que é a pior que tem, tanto rosto quanto abdominal, principalmente. Mas, além disso, ele aumenta a pressão, ele aumenta as chances de diabetes, aumenta a colesterol, as chances de a pessoa ter o colesterol ruim, um perfil de colesterol pior. E de Então, assim, o infarto, estresse, né? uhum, isso tudo leva a um Um infarto. AVC também, né? Então, assim, o estresse é uma coisa que a gente precisa olhar com muito mais atenção nos dias de hoje. A medicina tem olhado isso com muito mais atenção do que no passado. Eu tenho casos de pacientes assim, que você olha assim, putz, a pessoa é magra, a pessoa não tinha colesterol alto, a pessoa não fumava, a pessoa não tinha pressão alta, não tinha diabetes, infarto. E aí você colhendo a história, a pessoa realmente, todo mundo da família, não, ele era super estressado a vida inteira, foi muito estressado. Então a gente tem que olhar o estresse, a nossa saúde mental, de uma forma muito mais cuidadosa nos dias de hoje. Por isso que esse trabalho multiprofissional é muito importante, né? Eu, quando médica, eu preciso ver isso e aí indicar, porque eu vejo muito médico que não indica para uma terapia, para acompanhamento psicológico, que não indica para o nutricionista. E eu tenho uma visão muito diferente disso. Eu acho que a gente, quanto mais pessoas juntos, trabalhando com o intuito de ajudar esse paciente, é melhor, né? Então, você fazer um acompanhamento completo, o resultado é muito melhor. Quando eu pego um paciente obeso, se o paciente tem condições e consegue, tanto por questão de tempo, ou de prioridade, ou financeira, a gente fazer um acompanhamento comigo, com uma psicóloga e com um bom nutricionista junto, o resultado é muito melhor, muito melhor. E às vezes, é óbvio, a gente precisa entrar com tratamento, a gente pode falar um pouco também de medicações aqui mais para frente. Mas o principal é mudança de estilo de vida. Isso que é o que garante a longo prazo, né? Porque o emagrecer é chato, mas a pessoa consegue. Agora, manter é mais difícil. Porque a pessoa que é obesa, o corpo, a mente, o corpo, ela leva a obesidade sempre. Eu sempre ela vai relaxar e vai tender à obesidade, mas ela tem que estar sempre de olho, porque ela vai engordar um pouquinho, mas ela tem que voltar, ela tem que fazer o esforço para voltar. Então, assim, isso um tratamento para a vida inteira. Não tem jeito. Pessoa que foi obesa ou que já
tem que ficar de olho a vida inteira, porque o natural é ela ganhar peso novamente. Esse é o que a gente sabe que é o natural acontecer. Porque a gente tem que olhar assim, se você engordou, tem que se analisar o que aconteceu, se a alimentação, seu emocional, infelizmente colabora muito o emocional. Às vezes, que nem no meu caso, assim, eu poderia passar com vários médicos, os meus exames estavam ótimos, não tinha pressão, não tinha nada, nada, nada. Aí eu parava assim, eu falei, gente, eu não acredito que o nervoso, o estresse que me fez isso. E, não, e infelizmente não é só comigo, gente, acontece com muita gente. Tem muita gente que faz vários exames, é que nem eu falo para as minhas pacientes, os meus pacientes, ó. Se você está com essa dificuldade, procure um médico. Eu já mando logo procurar um médico para descartar essa possibilidade de ser algo físico. Aí vem para mim, você acredita que não deu nada? Eu, ótimo. E você acha que não é nada? O que está acontecendo? Aí a pessoa se analisa e percebe, é a minha cabeça, a minha mente. Aí a pessoa começa a se ler, aí começa a falar, porque eu estou estressado com X, com Y, aí começa a contar. Então, gente, que nem na semana passada, passou no Globo Repórter sobre ansiedade e estresse, né? Falou sobre o burnout. Então, assim, o burnout é algo assim que muita gente está tendo, não percebe e indica que é algo assim, eu estou cansado. Não é. Tem que prestar atenção. Eu estou mais de meses assim, indisposta. Gente, alguma coisa está errada. Não é somente o cansaço. Você pode fazer os exames, procurar um cardiologista que é bom. Gente, passa com um cardiologista anualmente, mulheres, ginecologista anualmente, homens, urologista. Então, faça todos os exames. Se nos exames não derem nada, aí algo está errado também. É a parte emocional. É isso que muita gente tem que entender. Que a gente tem que falar, desculpa te cortar aqui, mas sendo bem analítica sobre a ciência hoje em dia, a medicina hoje em dia e tudo, infelizmente, a visão da medicina precisa mudar, assim, sabe? Uhum. Se a gente... eu sei eu sempre dou esse exemplo clássico, assim, tipo, na maioria das vezes, você não vai dosar vitamina C. Na maioria das vezes, sim. Se for em qualquer médico, a maioria não vai pedir, né? Mas se a gente não personalizar o atendimento, não consegue. Você tem que personalizar. E eu te digo isso porque a medicina não ensina isso na faculdade, nas residências, não ensina, tá? A gente precisa estar muito de olho com micro e macro, e principalmente micronutrientes, então vitaminas e minerais dos pacientes. Por mais que as pessoas falam que tem uma alimentação saudável, os alimentos estão pobres hoje em dia, né? A alimentação não é tão boa e os alimentos estão pobres em micronutrientes. Então, muitas vezes, o cansaço, a fadiga, é deficiência de algum micro ou macro, micronutriente principalmente. E a gente não sabe. É o conceito de fome oculta. Pessoas obesas, elas podem ter fome oculta, né? Elas podem estar comendo muito, mas comendo alimentos de muito péssima qualidade, né? Então não são nutricionalmente bons. E aí, no fim, você está aí com uma deficiência de zinco, uma deficiência de cobre, uma deficiência de selênio, uma deficiência de vitaminas, e você não sabe que está. Isso, infelizmente, está acontecendo muito. A medicina ainda não abriu o olho para isso, mas está acontecendo. Então, a gente precisa passar com um médico que tem essa visão um pouco mais diferenciada da saúde. Porque se você vai passar nos exames de rotina... Eu estou percebendo isso, doutora, que tem pacientes que estão relatando assim, nossa, eu tô com deficiência de vitamina D, E. Uhum. Então assim, tá uma coisa assim, recorrente. De 2020, tudo bem, a pandemia veio, também colaborou para muita coisa, mas assim, de 2020 para cá, aumentou muito assim, as pessoas estão sempre com deficiência de vitaminas. Os dados mostram que 50% das mulheres em idade fértil, ou mais de 50% das mulheres em idade fértil, têm fome oculta, têm alguma deficiência de micronutrientes.
inclusive em países desenvolvidos, que vamos dizer assim, Europa, Estados Unidos, e são dados assim muito alarmantes que as pessoas não estão sabendo. E se você não faz uma avaliação completa com essa visão, por isso que uma das coisas que eu fui procurar a nutrologia e me especializar mais nisso, porque eu sinto que a medicina é falha no ensinamento dessas coisas. E eu mudei muito a minha prática clínica depois disso, porque hoje eu peço, eu faço uma anamnese nutricional muito bem desenvolvida, e assim, é batata, você vê logo as deficiências. As pessoas não comem proteína suficiente, as pessoas não comem fruta suficiente, legumes suficiente no dia de hoje. E mesmo as que comem, às vezes, têm essas deficiências, né? Eu sempre dou esse exemplo porque aconteceu comigo. Eu sempre tive uma saúde muito boa, muito boa. Nunca peguei gripe, nunca tive nada, nunca tomei antibiótico para nada, sempre tive uma saúde muito boa. Aí eu tive um Covid leve, super leve, e depois desse Covid leve, eu peguei uma gripe. Aí peguei uma outra gripe. Falei assim, nossa, isso não tá normal. Marina nunca pegou gripe. Por que a Marina tá pegando gripe agora? Falei assim, vou dosar tudo. Vou dosar todos os meus micronutrientes, que são importantes, as vitaminas. Aí eu tava com deficiência de vitamina C. Não sabia. E aí eu comecei a tomar vitamina C todo dia. Nunca mais peguei gripe desde então. Então, assim, uma coisa que a Marina aconteceu com a Marina, e eu sou médica, né? Mas eu vejo na medicina atual ainda não fazerem uma avaliação completa na maioria das vezes, assim, essas questões. Isso eu acho que a tendência é que vai mudar, mas às vezes as coisas mudam devagar demais, entendeu? E, e eu vejo como uma coisa que precisa ser mudada, na minha opinião. Eu solicito os pacientes e reponho se tiver deficiências. Tem essa tendência. Você é uma médica completa. Gente, agenda a consulta com a doutora Marina, porque é assim, ó. A gente precisa marcar de se conhecer pessoalmente, porque a gente não se conhece, viu, gente? Só assim de lives. Verdade. De lives e WhatsApp. Verdade. A gente precisa se conhecer, vai ter que marcar depois um cafezinho, um lugar para a gente se conhecer pessoalmente. Doutora, deixa uma mensagem aqui para todo mundo. A gente já tem 1 hora já de live. De conscientização. Se quiser puxar a orelha também, fica à vontade. Eu acho que assim, a mensagem aqui são duas principais, foram duas teclas que eu bati com bastante. Dei bastante ênfase nessa live, né? Acho que, primeiro, a gente precisa achar que a obesidade realmente é uma doença, tá? Não é uma questão de estética, é uma questão de doença. Então, calcule o seu IMC. O IMC não é o melhor método, mas é o que tem de triagem, tá? Então, calcula seu IMC. Quem não participou no início da live, eu ensinei como calcular no início. Então, calcule o seu IMC. Se tiver acima de 30, marca uma consulta. É muito importante a gente combater a obesidade, pelo menos tirar da obesidade do sedentarismo, trazer pelo menos com sobrepeso. Já diminui o risco de você ter pressão alta, colesterol alto, de ter câncer, principalmente mama e intestino, mais infarto, AVC, apneia do sono, uma série de doenças. Tem muitas doenças relacionadas com obesidade, então é uma doença muito grave e que as pessoas não se atentam a isso. Só para, antes de falar do segunda ênfase, eu sou professora, né? E a professora lá na Unisa, eu discuto os casos com os alunos que atendem os pacientes. Lá é o atendimento SUS, que os alunos atendem como SUS, é um convênio que a Unisa tem, e eu discuto esses pacientes. Gente, todos os pacientes que estão lá com problema de coração são obesos. Sim, é a maioria. Então, assim, a gente está olhando, às vezes é paciente que está há anos indo em médico, ninguém chegou para ele e falou assim, olha, você está obeso, a gente precisa tratar isso. Não encaminharam para o nutricionista, não deram um guia básico de alimentação, não ensinaram nada. Olha o que a medicina é, a gente está fazendo tudo errado. Eu chego em casa sempre revoltada com isso, porque assim, a gente está fazendo tudo errado. A gente tem que olhar antes da pessoa ter o problema. Então, a gente precisa tratar a obesidade, porque se não tratar a obesidade, a pessoa vai ter um problema lá na frente. E tratar lá na frente é muito pior, né? É muito mais grave, gasta muito mais dinheiro, é muito pior. Então, vamos tratar antes de virar um problema, né? E a medicina precisa mudar. Infelizmente, a gente aprende a tratar a doença e não aprende a tratar a saúde. Essa é uma coisa muito, muito séria.
A medicina tem que mudar a atenção ao paciente. A gente tem que fazer o paciente ter saúde, ensinar, e fazer de tudo para que ele mantenha com saúde. E não só tratar a doença em si, tá? E segunda ênfase, que aí é mais voltada para o paciente oncológico. Você que está em tratamento oncológico e é obeso, não queira emagrecer durante o tratamento oncológico, tá? Durante o tratamento oncológico, a gente precisa manter o peso e manter a massa muscular. Então, se você está emagrecendo demais durante o tratamento, alguma coisa está muito errado e isso aumenta a chance de você ter recorrência, de não dar certo o tratamento e evoluir para um lado ruim, principalmente se é um tumor já metastático, o tratamento vai ser mais prolongado, etc. Então, o objetivo é que você mantenha o peso, precisa ter uma alimentação extremamente controlada, rica em proteína, precisa ter uma suplementação adequada, não queira fazer dieta sozinho, sem um acompanhamento durante o seu tratamento oncológico, tá? Então, isso é muito importante. Obesos durante o tratamento oncológico não queiram emagrecer nesse período, não queiram sair tomando remédio, fazendo coisas da cabeça aí, que a gente vê bastante acontecer, tá? E suplemento também durante o tratamento oncológico tem que tomar bastante cuidado. Tem muitos suplementos que não podem durante o tratamento oncológico e outros que podem. Então, assim, vou tomar uma cúrcuma? Ok. Vou tomar um ômega 3? Ok. Mas tem muita coisa que não pode e precisa de um acompanhamento realmente especializado para você, tá bom? Então, são essas duas ênfases que eu queria dar aqui no finalzinho da nossa live. Muito obrigada, doutora. Gente, sigam a doutora, que é meu seguidor, tá? E, gente, muito obrigada. Vocês ficaram tão quietinhos, não mandaram mais perguntas, né? Ainda bem que teve gente que mandou. Doutora, muito obrigada mais uma vez por essa live. Depois a gente marca mais outras, tá bom? Fique à vontade, estou à disposição. Então, se o pessoal quiser mandar dúvidas, depois você me manda, eu respondo. A gente vai se falando aí. E esse tema realmente é muito importante. Que bom que você deu a ideia dele. Fiquei feliz de estar aqui participando hoje e ajudando as pessoas. Gente, se atente aos cuidados, tá? E qualquer dúvida pode chamar a gente aqui, tá bom? Quem quiser saber de alguma coisa emocional também, que é minha parte, eu também tô aqui para ajudar. Tá bom, gente? Ó, um beijo a vocês, boa noite a todos. Tem que ter um psicólogo, não esqueçam do psicólogo durante o tratamento da obesidade, hein, gente? É muito importante, faz muita diferença. Exatamente, gente. Cuidar da mente, do corpo e do espírito, que é fundamental, hein? Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.